pelo site da Jovem Pan. E vamos conversar agora com Simone Tebet, que é senadora pelo MDB de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Senadora, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer muito grande falar com o Brasil através desse programa de tão grande audiência. Obrigada, senadora. E o veto que foi feito pelo presidente Bolsonaro, a prorrogação até o final do ano que vem, da desoneração da folha de pagamentos, que hoje vale para 17 setores, causou uma reação no Congresso, muita polêmica e mobilização no sentido de derrubada desse veto. Em princípio, as informações que nós temos é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode até marcar uma sessão conjunta para a próxima semana para discutir essa questão, se até lá o governo não se manifestar de alguma outra forma, se a equipe econômica não apresentar alguma proposta. Nós já discutimos hoje aqui no Jornal Jovem Pan as implicações do lado econômico, discutindo como é que funciona essa desoneração. Agora, a reação do Congresso foi efetivamente negativa, né? Sem dúvida nenhuma, Denise, e não sem razão, né? Um momento de pandemia, onde nós estamos tendo que rever nossos paradigmas, né? Parar um pouco dessa discussão de estado mínimo e estado máximo, mas visar qual é o estado necessário neste momento e no momento pós-pandemia para podermos resolver a maior das pandemias do Brasil, que é a pandemia da desigualdade social. Neste momento que nós sabemos que a mãe de todas as reformas é a reforma tributária, que tem que redistribuir melhor essa forma de tributar, de cobrar impostos do povo brasileiro, nós somos surpreendidos com um veto dessa magnitude. Um veto que atinge 17 grandes setores e pode ser responsável, se não tiver a prorrogação desse benefício, por demitir praticamente 500 mil de trabalhadores, e isso tudo por uma única razão, Denise, por falta de diálogo e de comunicação do governo federal. Por que isso? Eu estive, por coincidência, há 20 dias atrás em Brasília com o ministro Guedes, que como presidente da CCJ, eu tenho uma pauta muito atrelada à pauta da equipe econômica, vários projetos relevantes do governo federal estão na nossa comissão. E eu ouvi do ministro Paulo Guedes, ele dizendo que não só concorda com a prorrogação, como acha que esses benefícios, essa prorrogação, tem que ser estendida para outras categorias além das 17, e que poderia permanecer por mais tempo do que o projeto que o Congresso aprovou. O projeto do Congresso prorroga por mais um ano, até final do ano que vem. E ele estaria falando até numa coisa maior. Então, o que eu acho que faltou, Denise, ali foi diálogo. Eu sei que é difícil, porque nós estamos numa pandemia, mas nada que o presidente do Congresso Nacional, ou mesmo o presidente da Câmara com o presidente do Senado, não possam, num bom diálogo saudável para a democracia, resolver com o governo federal. O problema só está em que a alternativa que o ministro Guedes quer, uma delas, porque tem duas, essa não passa no Congresso Nacional. Nós primeiro precisamos oficialmente de um documento, ou da certeza de que ainda nesses próximos 60 dias nós temos essa questão resolvida, ou seja, aprovada por um projeto autônomo, um projeto de lei em regime de urgência, ou mesmo dentro de uma mini reforma tributária, tirando aquelas partes que não são polêmicas, para a gente aprovar, entregar pelo menos a primeira fase da reforma tributária em 60, 90 dias, mas principalmente, qual seria a nova fonte financeira que o governo federal quer colocar no lugar dessa perda de receita que o governo federal tem com a desoneração da folha. Resumindo de forma objetiva, o que eu ouvi do ministro Paulo Guedes, concordo com a desoneração, precisamos prorrogar a desoneração, talvez até por mais tempo do que um ano, talvez até para estender para mais setores, mas eu preciso de uma fonte financeira. O argumento que eu dei para o ministro, se a fonte financeira for um novo tributo, um novo imposto, como transação financeira, CPMF, isso não passa no Congresso Nacional. Talvez se discutir de você deixar de tributar a pessoa jurídica e tributar a pessoa física, o dono, né, os acionistas, aqueles grandes, os CEOs, os grandes diretores, naquela tributação que existe na parte do mundo e no Brasil não existe, que é a tributação de lucros e dividendos. Essa poderia ser uma alternativa, mas nesse aspecto é fundamental que o governo federal age o mais rápido possível para a gente não ter mais essa crise dentro do Congresso Nacional desnecessária. Todos nós, o governo federal e o Congresso Nacional, eu não tenho dúvida, querem manter a prorrogação da desoneração da folha
em relação a não só esses 17 setores, mas, se possível, estendendo aos demais. Agora, mesmo que haja derrubada desse veto, haveria espaço até o final deste ano para se discutir alguma outra alternativa para o governo viabilizar, inclusive financeiramente. Agora, a gente tem visto uma dificuldade enorme aí do governo de formatar uma proposta de reforma tributária que seja convincente, que tenha, inclusive, apoio interno no governo, não é? A gente viu que tanto a Câmara como o Senado estão avançando nas discussões, os estados apresentaram uma própria proposta, né, porque tem preocupação com o gerenciamento aí de unificação de tributos, por exemplo, e o governo, por enquanto, não conseguiu apresentar a proposta dele. É verdade. Isso eu disse, já não disse agora. Lá atrás, no final do ano passado, quando a gente já estava discutindo um pouco essa questão da necessidade da reforma tributária, depois que a reforma da Previdência passou, eu disse isso para a equipe econômica. Eu falei, olha, eu não conheço reforma tributária no mundo que não venha, pelo menos os sistemas parecidos ao nosso brasileiro, que não venha do governo federal, que não tenha digital como base, né? Qual é o esqueleto, a espinha mestre da base da reforma tributária que o governo federal quer? Porque se deixar andar muito a PEC da Câmara e deixar andar muito a PEC do Senado, não por vaidades, é que se avança demais nas discussões e os parlamentares formam a sua opinião, depois fica difícil se convencer do contrário. Mas uma coisa é certa, viu, Denise? Pelo menos isso é de positivo, a gente pode apresentar para quem está nos ouvindo e nos assistindo. O Senado não tem vaidades, nós podemos trabalhar como base com a PEC da Câmara. Não há problema, eu faço parte como membro da comissão mista para debater essa questão. Mas é importante o governo federal dizer o seguinte: nós queremos agora uma mini reforma tributária, uma reforma tributária completa. Ela vai trabalhar em que setores básicos? Unificação só de impostos federais, ou nós vamos trazer também, ou fazer um IVA dual, deixar para um segundo plano o ICMS, ou fazer já um único IVA, unificar todos os impostos. Isso tudo tem que estar na mesa e tem que vir do governo federal, porque o governo federal que tem os números, o governo federal que sabe quais são os seus gastos públicos. Nós vamos incluir a questão do gasto tributário, nós vamos estar tributando no consumo e não na produção. Quer dizer, os estados como São Paulo vão ganhar e os estados como Centro-Oeste, dos estados do Centro-Oeste como o meu, vão perder. Qual vai ser a compensação para esses estados que vão perder receitas neste momento de pandemia? Uma coisa é certa, há mais de 20 anos se discute reforma tributária no Brasil. Nem nos momentos normais a gente consegue avançar com uma reforma tributária ideal, que dirá no momento excepcional de falta de recursos. Então, eu advogo, num ano curto como esse, num ano eleitoral, num ano de dificuldade, em que o governo não vai poder criar um grande colchão, um grande fundo para proteger estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que vão invariavelmente perder com uma reforma tributária, eu sustento que é preferível a gente continuar caminhando a passos largos do que tentar criar asas para voar. Entre tentar voar e não chegar a lugar nenhum, porque nós ainda não sabemos voar, é preferível dar passos largos. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos dividir a reforma tributária em 2 ou 3 fases, entregar já uma mini reforma tributária esse ano e temos todo o ano que vem para discutir as questões mais polêmicas. O que seria nessa primeira fase? Unificar os impostos federais, simplificar esses tributos através de normativas, regulamentos que podem ser feitos pelo governo federal, porque isso já, obviamente resolvendo a questão da desoneração da folha, isso já daria ou já dá um alento muito grande para quem produz, para o setor primário, o setor secundário e mesmo o setor terciário do país. Agora, chama a atenção a disposição do Congresso em retomar a conversa de um tema tão polêmico como a reforma tributária. Se imaginava que com a pandemia, com o excesso de agenda que a gente tem visto, discussões de várias medidas simultaneamente, essa questão que é tão polêmica ficasse no segundo plano. E agora a gente vê a disposição de retomada da conversa, mesmo com questionamentos que já foram feitos, até por questão de tributação de setores, em relação a essas 2 propostas que já estão em tramitação. Agora, senadora, na semana que vem, outros vetos do governo poderão ser discutidos também, que tiveram uma repercussão muito negativa, como o veto à utilização de máscara obrigatória em vários locais. Foi uma questão que também tem gerado aí uma certa mobilização dos parlamentares, e as restrições também, as obrigações do governo em relação ao povo indígena, não é? Denise, bom, só terminando então, já que você falou da disposição do Congresso Nacional, acho que isso é
é importante, né? Nós, como eu disse, acho que nós não vamos sair dessa pandemia como entramos, e nem podemos. Vai ter um outro ACDC, né? Além de antes de Cristo, depois de Cristo, nós vamos ter antes do coronavírus e depois do coronavírus. E assim esperamos, porque o coronavírus mostrou realmente uma legião de invisíveis, miseráveis pessoas que estavam à margem do nosso radar muito grande, que precisarão imediatamente de uma grande proteção, obviamente com toda a preocupação com a lei de responsabilidade fiscal, teto de gasto, regra de ouro, mas nós vamos ter que abraçar, abrigar, ninguém vai poder ficar para trás depois desse coronavírus. Acho que isso é importante. E há uma consciência, sim, você tem toda a razão do Congresso Nacional, de que nós não conseguiremos resolver essas mazelas, que, embora históricas, são muito maiores do que imaginávamos, se nós não atacarmos de frente, com responsabilidade, independente de sermos situação ou oposição ao governo, mas num grande projeto de Estado e de país, não de governo, nessa reforma tributária. Então, há sim uma predisposição, a vontade de trabalhar. A comissão vai trabalhar 3, 4, 5 dias na semana, além do plenário, para a gente poder avançar nos próximos 60 dias. Então, este ponto é importante. Em relação aos vetos, essa pauta depende do presidente do Congresso Nacional. Ele pode pautar semana que vem, como ele pode esperar mais um pouco. De qualquer forma, eu acredito muito no bom senso e no diálogo neste momento. Questões que muitas vezes pareciam insanáveis, eu vi que, atraindo até a oposição, como numa harmonia nunca antes vista no Congresso Nacional, nós conseguimos avançar. Então, se o governo quiser, através do diálogo, ele vai conseguir dialogar com o Congresso Nacional e muitos desses vetos poderão ser mantidos em compromisso futuro de alteração e, obviamente, alguns até com autorização do próprio governo federal. Nós temos a autorização, no sentido não que ele tenha que dar autorização, nós somos poder independente, mas ele pode liberar a bancada também da própria base para que se derrube veto. Isso é comum, isso é do jogo, isso é democracia, e eu acredito que nesse momento em que estamos todos sensíveis e com o objetivo maior de um lado, salvar vidas e resolver o problema sanitário relacionado à Covid-19, e do outro lado, salvar emprego e renda da população, que é salvar a economia brasileira, há aí uma convergência dos 81 senadores e dos 516 deputados federais. Nós ouvimos a senadora Simone Tebet, senadora do MDB do Mato Grosso do Sul e presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Senadora, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde a todos.